A paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio, compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 42, versos 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Esse texto que acabamos de ler, ele fala justamente sobre um lamento, sobre a cegueira e a surdez do povo de Israel. O povo de Israel era considerado surdo pelo Senhor porque não ouvia sua voz, e era considerado cego porque se recusava a ver a mão do Todo-Poderoso em sua história. Eles pecaram. A surdez e a cegueira os conduziram ao pecado. E como consequência dessa apostasia, dessa frieza espiritual, eles foram levados cativos pelos assírios e babilônios. Eles sofreram por causa dessa cegueira e dessa surdez. Deus fazia tudo por eles. Deus os abençoava, Deus os orientava, Deus falava por meio dos seus profetas, nesse caso por meio do profeta Isaías, e eles se recusavam a ouvir. Eles se recusavam a ver a mão do Senhor na história das suas vidas, na história do seu povo. O Senhor com certeza ficou indignado com o seu povo, pois esse povo estava tão fraco espiritualmente que nós podemos dizer que inexplicavelmente eles se pareciam com os povos circunvizinhos, povos esses que não conheciam o Deus de Israel, ao ponto de Deus achar que esses povos que não tinham conhecimento do Deus de Israel e o próprio povo de Deus eram a mesma coisa. E isso trazia ao coração de Deus um entristecimento e uma indignação. Tamanha a ingratidão e a falta de fé deste povo, que tudo Deus fez por eles. Mas nós observamos que a cegueira e a surdez, eles têm alguns sintomas. Sintomas daqueles que estão cegos e surdos espiritualmente. Nós podemos verificar. O primeiro sintoma é o sintoma da incredulidade, que é a perda da fé diante das circunstâncias. As pessoas não conseguem acreditar em Deus, principalmente naqueles momentos difíceis. As pessoas não conseguem acreditar que Deus pode fazer algo por ele. O segundo sintoma é a ingratidão. A pessoa não reconhece o que Deus fez ou o que Deus tem feito em sua vida. Deus tem dado vida, Deus tem dado fôlego de vida, Deus tem dado livramentos, o pão de cada dia, Deus tem dado o trabalho, Deus tem dado a família, Deus tem dado oportunidades, Deus tem falado, e as pessoas não conseguem ser gratas a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Esse é um sintoma muito, mas muito forte daqueles que estão cegos e surdos espiritualmente. Outro sintoma característico é a ansiedade excessiva. Não sabe esperar o tempo de Deus. Não consegue entender, como está escrito em Eclesiastes 3, de 1 a 8, que há tempo para todas as coisas. Não consegue enxergar, não consegue acreditar, não consegue esperar aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse que iria fazer. A ansiedade, ela mostra a pessoa a sua fragilidade, a sua debilidade no que diz respeito a esperar no Senhor. Esse é um sintoma
muito forte daqueles que estão cegos e surdos espiritualmente. Existem outros, e por fim eu elenco o apostasia, que é a frieza espiritual. Não sente prazer em buscar ao Senhor em oração. Não sente prazer em buscar ao Senhor em jejum e meditação da palavra. Não sente o prazer de estar congregando com os justos, congregando com os salvos. Não sente mais prazer de estar na presença de Deus. Esse é um sintoma muito grave daqueles que estão cegos e surdos espiritualmente. O que pode abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ver o que Deus fez, faz e fará e ouvir a sua voz? Existem alguns remédios. Primeiro é buscar a Deus em oração e meditação na sua palavra. Segundo é congregar para que veja e ouça o que Deus fez no meio da congregação e o que Deus faz no meio da congregação. Outro remédio importante é exercitar a fé, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11, no seu versículo 1, que ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. E no próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, versos 6, a sua primeira parte diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então temos que exercitar a nossa fé, temos que ter a convicção daqueles fatos que nós não conseguimos enxergar, aquilo vai se concretizar no tempo de Deus. Temos que ter a certeza das coisas que nós esperamos, e essa certeza vem do Senhor. Esses são alguns remédios que podem solucionar, que podem fazer com que esses sintomas que afetam a cegueira e a surdez possam ser eliminados das nossas vidas. Temos que buscar a presença do Senhor em oração e meditação da palavra, congregar com os santos e exercitar a nossa fé. Se a sua luta ela é tão grande que te impede de ver e ouvir o Senhor, se a batalha tem ofuscado de você a esperança, se a guerra tem obstruído seus ouvidos ao ponto de você não conseguir ouvir Deus falar, eu quero te dizer o que está escrito em Isaías 43, versos 1 e 2, para que você volte hoje a ter esperança, a ter intimidade com Deus e alegria no seu coração. A palavra diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Você pode substituir Jacó, Israel, pelo seu nome. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Essa é a palavra do Senhor ao teu coração e ao meu coração, para que nós possamos sair da cegueira espiritual, para que nós possamos sair da surdez espiritual e aguçar os nossos ouvidos e limpar os nossos olhos, para que possamos ouvir e enxergar aquilo que Deus tem feito, a voz do Senhor na nossa vida. Tem uma passagem muito interessante que fala acerca de um cego Bartimeu, Marcos 10, de 46 a 52. O cego Bartimeu, um homem que era cego e mendigo, ele vivia assentado à beira do caminho, a mendigar. Ele não tinha esperança, até que ele ouviu falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus, falar que Jesus amava, ele ouviu falar que Jesus libertava, ele ouviu falar que Jesus abençoava as pessoas que buscavam a sua presença. A partir daí, quando ele ficou sabendo, caro ouvinte, que Jesus passava perto do local onde ele estava, ele começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus, que falou com os seus discípulos para trazê-lo à sua presença. Jesus perguntou para o cego Bartimeu o seguinte, e ele pergunta para mim e para você hoje: o que queres que eu te faça, Bartimeu? O que queres que eu te faça, você que está ouvindo?
A resposta de Bartimeu foi: que eu volte a ver, Senhor. E a sua? E a minha resposta? Senhor, que eu volte a enxergar o seu mover em minha vida. Que eu volte a ouvir a sua voz ao meu coração. Que eu volte a ter paz. Que eu volte a ter alegria. Que eu volte a ter esperança. Que eu volte a ter prazer na sua obra. Que eu volte a exercer o meu chamado ministerial. Que haja cura na minha vida, que haja cura na minha família, que haja restabelecimento da harmonia familiar, que haja bênçãos sem medidas no matrimônio. O que você, diante de uma pergunta como essa, que queres que eu te faça? Que possamos, primeiramente, pedir a Deus que voltemos a enxergar e a ouvir a sua voz, enxergar a sua face e ouvir a sua voz. Que você neste dia possa buscar cada vez mais a presença desse Deus maravilhoso que nos dá a rica oportunidade de ficarmos livres dessas enfermidades que fazem com que nós não enxerguemos a mão de Deus sobre nossas vidas e faz com que nós não escutemos a sua voz ao nosso coração. Que Deus possa nos abençoar, que você tenha um dia abençoado, cheio de vitória, em nome de Jesus. Amém.